deixa o mundo um bocadinho melhor do que o encontraste. Eu cresci com esta frase. Fui escoteira desde que me lembro de existir e todos os sábados li esta frase nas paredes da nossa sede e fui fazendo as minhas promessas escotistas de servir o mundo, como manda a tradição, mas sempre a questionar-me como é que, de facto, poderia deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontrei. Questionava-me quem é que tem o poder de mudar o mundo, ou como é que conseguimos mudar o mundo. Então, deixem-me levar-vos à Índia. Esse país que é, na verdade, o mundo. Essa experiência de cores, de cheiros, de sons, com uma cultura tão rica como nunca vi em nenhum outro lugar. É a terra onde tudo é possível. A minha história na Índia começou há 5 anos, quando em 2015, convidada para um evento de surf em Puri, na zona de Orissa, juntamente com 2 amigas, me voluntariei para trabalhar com raparigas de um orfanato e mulheres que tinham sofrido ataques de ácido pelos maridos. Eu já tinha a noção de que existia desigualdade de género no mundo, porque fui surfista, jogava basquetebol, tudo esportes para rapazes, mas honestamente foi ali que aprendi feminismo pela primeira vez. Foi como estar a ver e a compreender os efeitos da desigualdade de género sem nunca ter lido nada ou nunca ter lido imenso sobre isso. E a partir dessa experiência, para a qual não estava de todo preparada, percebi que se queria gerar mudança efetiva, fosse ela qual fosse, eu tinha de ter as lentes da igualdade de género muito bem afinadas. A Índia. A história atual é típica de um país que está a mudar. Passar de um país pobre de terceiro mundo para um de middle income ou classe média. Por todo o país existem enormes massas a sair da pobreza, a classe média está a aumentar e as taxas de alfabetização também. Mas a Índia ainda é um país de hábitos e fortes tradições. E por isso, numa cultura moderna que existe há mais de 4.000 anos, ainda é um dos lugares mais perigosos do mundo para se nascer e ser uma mulher. Eu vou tentar explicar com alguns pontos e de forma breve algumas das práticas que ainda a tornam tão difícil para a população feminina. 1 em cada 6 meninas não chega aos 15 anos de idade. 1/3 dessas mortes ocorre no nascimento devido a problemas durante o parto ou num infanticídio específico de género. Dos 11 milhões de crianças abandonadas na Índia, 90% delas são raparigas. Sem uma habitação segura ou educação, muitas raparigas não têm outra escolha a não ser ir trabalhar para fábricas, para minas, na ajuda doméstica ou em se prostituírem. Os casamentos arranjados, neste caso, são ainda práticas comuns e significa que, como mulher, vocês são consideradas uma transação. As mulheres são esposas e mães e não são vistas como uma parte valiosa da força de trabalho. Por exemplo, ter educação acima dos 16 anos é frequentemente visto como um luxo. Então, a Índia. Esse país intenso e incrível. Eu trabalho com algumas das raparigas e mulheres das castas mais baixas, não privilegiadas da Índia. E, ao contrário do que se possa acreditar, elas ensinam muito sobre alegria, amizade, força, resiliência, humildade e uma coisa que me levou alguns anos para entender, ensinam muito sobre independência. Como vos disse, desde que me lembro de existir, que a frase "deixa o mundo um bocadinho melhor do que o encontraste"
guia as minhas decisões pessoais, desde as mais básicas às mais estruturais da minha vida. Ao mesmo tempo, lembro-me que, quando era mais nova, lembro-me de escrever um texto em que explicava o porquê das palavras mudança e liberdade serem das minhas favoritas. Acho que talvez por isso tenha crescido com esta curiosidade de, não sei, uma vontade muito grande de fazer a diferença em alguma coisa, fosse o que fosse. E por isso, em tudo o que eu estava, eu tentava sempre aprender um bocadinho mais sobre gerar mudança. Enquanto surfista, por exemplo, estive mais ligada a causas de conservação ambiental, depois comecei a ser voluntária em vários projetos sociais, tentava ter uma voz ativa sempre que escrevia alguma coisa ou divulgava artigos. Eu era e sou, na verdade, uma jovem a tentar encontrar um propósito. Mas a questão é, mas qual é que é a melhor forma de se fazer a diferença? De se fazer essa diferença? Eu não acredito, honestamente, que exista uma única resposta para esta pergunta, mas fui percebendo quem é que pode realmente fazer essa diferença. E que uma boa forma de eu contribuir seria tão pura e simplesmente a ajudar a criar as condições para que aqueles que são os verdadeiros agentes de mudança possam fazer essa diferença. A verdade é que, quando nós pensamos neste quem é que tem o poder ou neste conseguimos fazer a diferença, nós raramente estamos a pensar naqueles que são os mais afetados pelo problema, seja ele qual for. Esses são sempre os outros. São os não privilegiados, são as minorias, são os ilegais, os dependentes, os pobres, os informais, mas na verdade são eles que somos também nós, ou melhor, são eles que somos nós, são iguais a nós, mas sem a oportunidade de terem uma escolha e de poderem viver essa escolha. Entre eles, os não privilegiados, iria definir assim, estão as mulheres. Vocês conhecem a frase "se és o mais esperto na sala é porque estás na sala errada"? Felizmente essa frase foi um bom barómetro para sentir onde é que eu devia de estar e por quanto tempo é que deveria ficar. E assim eu tive a sorte de me rodear de pessoas incríveis, geralmente mais velhas do que eu, que me ensinaram imenso. Uma delas é a Saskia. A Saskia, movida pela mesma vontade de fazer a diferença, mais ou menos quando tinha a mesma idade do que eu, quando fui pela primeira vez à Índia, ela também estava a procurar oportunidades de voluntariado em organizações locais e genuínas que trabalhassem diretamente com mulheres e populações desfavorecidas, com os não privilegiados. Enviou centenas de e-mails e um dia responderam-lhe da KKSS em Chennai, na Índia. Ao longo dos anos, a Saskia foi trabalhando cada vez mais em conjunto com a KKSS, construindo uma relação com a comunidade, e foi assim que, mais tarde, quando nos conhecemos, percebeu que tínhamos esta paixão em comum e convidou-me para ajudar com os seus projetos que estavam a ser desenvolvidos na altura. Em 2018, juntas, eu e a Saskia, abrimos uma associação chamada Satyam Project, com o objetivo de, rapariga por rapariga, mulher por mulher, quebrarmos ciclos de pobreza, ciclos de não privilégio. E foi com o desenvolvimento deste trabalho que cada vez mais fui tendo a certeza de que são eles, de que são os não privilegiados que são os verdadeiros agentes de mudança. Mas antes disso, só aqui para explicar duas coisas, KKSS.
A KKSS é uma ONG num subúrbio de Chennai, na Índia, no sul da Índia, e em 2016 eles ganharam o prémio de melhor Instituto de Direitos da Mulher no estado de Tamil Nadu, que é um estado com mais de 88 milhões de pessoas. Portanto, eles sabem o que estão a fazer. A Satyam Project. Nós juntos, a Satyam e o KKSS, temos trabalhado para oferecer educação de qualidade às raparigas e oportunidades de independência para as mulheres. Nós fazemos o que fazemos porque acreditamos que, ao fornecer ferramentas, formação e melhorar as instalações para as raparigas e mulheres não privilegiadas na Índia, elas irão tornar-se membros ativos da sociedade. E se essas raparigas e mulheres se tornarem membros ativos na sociedade, elas vão reduzir desigualdades sistémicas e garantirá que temos líderes femininas do amanhã, e isto tem um efeito cascata que muda vidas, comunidades e nações inteiras. Em 2019, abrimos o Satyam Café, que é um restaurante onde abrimos as portas à comunidade, do qual todos os fundos servem para pagar os custos de educação nas raparigas, e oferecemos também formação para algumas das mulheres que estão no centro de acolhimento. Este ano estamos a construir o Satyam Empowerment Center, que é um espaço multiusos que vai oferecer programas de capacitação, educação e formação em pequenos negócios para as mulheres, um espaço seguro para as raparigas estudarem e um género de green roof para combater os efeitos das alterações climáticas e resfriar o prédio sem depender de energia suja. Mas a pergunta é: onde é que, então, reside o poder de mudar o mundo? Acho que a resposta é neles, é nos não privilegiados. Há estudos que mostram que quando apenas mais 10% de raparigas com acesso à educação, ou melhor, quando mais 10% de raparigas têm acesso à educação na Índia, o PIB do país aumenta em 3%. Se mais 1% de raparigas chegasse à escola secundária na Índia, o seu PIB iria aumentar em 5 bilhões de dólares. Em cada ano extra de educação para uma rapariga, ela pode vir a ganhar até mais 20% em adulta. E é engraçado que os estudos mostram também que as mulheres investem 90% do seu income de volta nas comunidades, comparadamente com 30% que é reinvestido pelos homens. No fundo, a educação de raparigas e mulheres é uma das chaves para mudar o mundo. E estamos fartos de saber isso. No entanto, 2/3 da população sem acesso à educação no mundo são raparigas. Irónico. Eles e elas, os não privilegiados, as minorias, são mais de metade da população. As minorias são mais de metade da população. Nós não podemos querer mudar o mundo se metade continua a ser desvalorizado e não incluído na solução. Quando os não privilegiados escolhem, eles escolhem melhor. Porque eles sabem o que é melhor para eles, em vez de sermos nós a desenhar soluções que acreditamos serem melhores para eles. Terem o poder de escolha e a oportunidade de viverem essa escolha é tudo aquilo que precisam. Pessoalmente, eu nunca tinha percebido a importância de tudo isto e no que é que este esforço se traduz, até que um dia a Charu, uma menina não privilegiada de 15 anos, que faz parte do nosso centro de acolhimento, estava a explicar a teoria de evolução de Dawkins à Saskia, em inglês.
E naquele momento eu entendi claramente os efeitos de todo o trabalho que temos feito. Eu naquele momento entendi quem é que realmente tinha esse poder de mudar o mundo. Oh my god! Video, video! Head mama! Okay. Do you love your That's a job? wrap. I love my job. I love my life. It's beautiful. KKSS is so special. Really, it is. It's awesome. A Charu quer ser médica. Essa mulher quebrou o ciclo de pobreza da sua família. Possivelmente a primeira em toda a sua história. Mas podemos voltar a esta sala, por favor, ou onde quer que estejam a ver este vídeo, porque isto não é sobre eles, isto é sobre nós. Todos e todas nós que de alguma forma assentamos em algum tipo de privilégio. É sobre homens, é sobre mulheres brancas, é sobre heterossexuais, é sobre quem não é um refugiado, sobre quem tem acesso à informação livre, entre outros. Nós, no mundo globalizado, temos a oportunidade de escolher a quem é que damos voz, em quem queremos investir, quem é que queremos incluir quando estamos a desenhar soluções para o mundo e quem é que deve sequer desenhar essas soluções. Peço-vos uma coisa: quebrem o silêncio. E sim, são vocês. Informem-se, eduquem-se sobre os desafios que diferentes pessoas possam ter. Protejam as vítimas. Não culpabilizem as vítimas. As vítimas nunca são as culpadas. Deem voz àquilo que vocês sabem ser verdade. Partilhem as vozes dos outros. Amplifiquem as vozes dos outros com o vosso privilégio. Redistribuam o vosso privilégio. E tentem desenvolver uma visão crítica dos mídia, das histórias que são contadas, das histórias que nós ouvimos. Porque se não desenvolvemos esse olhar crítico perante aquilo que é a normatividade, então nós continuamos a aceitá-la como aquilo que é normal. As palavras são poderosas, especialmente e particularmente quando ditas por pessoas privilegiadas. As histórias moldam culturas. As histórias têm este poder de criar visibilidade e de mudar as mentalidades. As histórias têm o poder de criar ação, de construir movimentos e mobilizam pessoas. Portanto, não banalizem as palavras. As palavras têm o poder de aumentar as pessoas, de as deixar presas onde estão ou até mesmo de as destruir. Deem voz àquilo que sabem ser verdade e não tenham medo de serem detestados por isso, se isso acontecer. Todos nós podemos ser veículos para esta redistribuição de poder, esta redistribuição de privilégio. E o melhor que nós podemos fazer é dar do nosso privilégio, usar o privilégio por quem não tem. Ajudem a distribuir o privilégio da escolha, as oportunidades de viverem essa escolha e com certeza vocês vão deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontraram. As palavras são poderosas, especialmente quando ditas por pessoas privilegiadas. Obrigada.